aquele caos total, né? Exato, um caos absoluto. A sala de espera tá lotada, aí de um lado você tem, sei lá, um adulto, talvez um empresário influente, segurando um braço quebrado. Aham, com muita dor, imagino. Sim, com muita dor, mas do outro lado entra uma criança de uma família bem pobre, ardendo em febre. E, bom, pelas regras da nossa arquitetura social, não tem nenhum debate sobre quem vai ser atendido primeiro aí. Nenhuma dúvida, a criança passa direta na frente. A criança passa na frente. É tipo um passe VIP vitalício, sabe? Inquestionável e totalmente imediato. E na nossa imersão de hoje, nós vamos desconstruir exatamente essa mecânica invisível que obriga essa cena do hospital a acontecer. E é uma mecânica fascinante para quem nos acompanha. Com certeza. Estamos falando, claro, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, e também dos artigos da Constituição Federal, aqueles que cravam como a educação e a proteção funcionam na prática, no dia a dia. Sabe que essa cena do hospital, ela ilustra a maior quebra de paradigma que a legislação brasileira já sofreu. É mesmo? Como assim? É que antes dessa estrutura toda existir, a visão do Estado era tipo puramente punitiva Aham. ou no máximo assistencialista, né? Voltada só para aqueles que eles chamavam de menores em situação irregular. Ah, claro, a lei só olhava para a criança se ela, sei lá, cometesse um delito, certo? Exato, se cometesse um delito ou se fosse encontrada abandonada nas ruas. A grande revolução aqui foi estabelecer que a proteção não é uma caridade para quem está em risco, é um direito universal. Certo, vamos desempacotar isso. Porque essa mudança de tipo alvo de caridade para sujeito de direitos soa muito bonito na teoria, Soa lindo, sim. mas na prática exige uma definição matemática que é intransigente, né? A lei precisa, sei lá, traçar uma linha no chão para saber quem segura esse passe VIP que a gente falou. E a regra é cravada, não tem margem de erro. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Incompleto. Ou seja, bateu 12 anos, acabou. Acabou. A transição é imediata para a adolescência. E essa adolescência, pela lei, vai até os 18 anos também incompletos. É uma precisão quase cirúrgica, né? Tem uma razão de ser para essa precisão cirúrgica. Não se trata só de um preciosismo burocrático, sabe? O direito, ele precisa de uma segurança jurídica absoluta. Sim, porque senão vira bagunça. Exatamente. Não dá para um juiz ou um médico olhar para um jovem e decidir subjetivamente se ele parece maduro o suficiente para ser tratado como adulto. Aham. A famosa avaliação no olho, né? Isso não funciona. Não funciona. Aos 12 anos incompletos, ou seja, até os 11 anos, 11 meses e 29 dias, o desenvolvimento cognitivo e emocional exige uma abordagem puramente protetiva. Certo. Faz todo sentido. E a partir dos 12, com a puberdade e tudo mais, o jovem ganha uma complexidade social maior. Ele começa a responder por atos infracionais de um jeito diferente. Embora ainda seja protegido pelo sistema. Isso, ainda está protegido. Mas olha só, existe uma fresta nessa porta matemática, não é? Porque o material que a gente analisou mostra que a lei permite que, em casos muito excepcionais, essa proteção se estenda até os 21 anos. Pois é, mas essa extensão até os 21 anos ocorre quase que exclusivamente quando estamos falando do cumprimento de medidas socioeducativas. Ah, entendi. Tipo, se um adolescente comete um ato infracional grave. Isso. Imagina que ele comete algo grave aos 17 anos e 11 meses. O Estado não vai simplesmente, tipo, lavar as mãos no dia seguinte só porque ele fez 18 anos. Claro, não faz sentido soltar no dia do aniversário de 18. Exato. A medida protetiva e reeducativa precisa ser concluída, mas a fundação, a base operacional de todo o sistema opera mesmo na lógica dos 12 e 18 anos. Perfeito. E, uma vez dentro dessa faixa etária, entra aquele princípio da proteção integral, né? Que, bom, se desdobra naquela ideia da prioridade absoluta que a gente falou no começo. O famoso passe VIP. É. Só que a palavra, veja bem, absoluta, ela é muito forte. Muito forte. E significa o quê na prática? Tipo, se na formulação de uma política pública, um prefeito tem orçamento para asfaltar uma avenida ou construir uma creche, a lei manda construir a creche primeiro.
O que é fascinante aqui é que o mandato constitucional é exatamente esse. Sério? Sem negociação. Sem negociação? A prioridade absoluta significa primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Significa precedência de atendimento nos serviços públicos e, o mais importante de tudo, preferência na destinação de recursos e formulação de políticas. Caramba, quer dizer que eles passam na frente até no orçamento? Exatamente. Porque vamos pensar bem, crianças não votam. Ah, pois é, verdade. Elas não fazem lobby lá no Congresso Nacional. Então, o legislador entendeu que, sem uma obrigação legal de prioridade financeira, o orçamento público sempre seria engolido por grupos de pressão adultos. Faz todo sentido. Se a lei não obrigar, o dinheiro vai para quem grita mais alto, né? Exatamente. Vai para quem tem mais poder político. Bom, se a lei dá essa prioridade toda, a gente precisa olhar para quem assina o cheque, e para quem executa o serviço de fato. Aí que a coisa complica um pouco. Aqui entramos num terreno bem pantanoso, porque a legislação divide essa carga no que o material chama de a responsabilidade compartilhada. O famoso triângulo. Isso, um triângulo: família, Estado e sociedade. Tipo, todo mundo é responsável. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. A psicologia social ensina muito pra gente sobre o chamado efeito espectador, né? Aham, quando tem muita gente olhando e ninguém faz nada. Exato. Se uma tarefa é de todo mundo, no fim das contas ninguém faz, porque todos assumem que o outro já resolveu o problema. Isso não é um defeito de design gigantesco nessa lei? Olha, seria. Seria um defeito fatal se a lei não definisse as fronteiras exatas de cada um. Ah, então não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Não é uma bagunça onde as três partes tentam fazer o mesmo trabalho. A genialidade da estrutura é justamente a especialização do dever. Entendi. Então quem faz o que na prática? A família ou responsável legal tem aquele dever primordial, sabe? O cuidado direto, o sustento, fazer a matrícula na escola. Certo, o dia a dia dentro de casa. Isso. O Estado já é a infraestrutura pesada. Ele é quem constrói a escola, quem financia a rede de saúde, quem cria os conselhos tutelares. E sobra o que para a sociedade? A sociedade é a rede de vigilância contínua. Ah, vigilância. Sim, a padaria do bairro, o clube, a associação de moradores. A sociedade não constrói a escola, obviamente, mas ela tem o dever legal de não virar o rosto se testemunhar uma violação de direitos. Interessante. Mas onde esse triângulo entra em colapso com mais frequência, pelo menos nas estatísticas, é na escola. Sem dúvida, a escola é o ponto de tensão. Porque a escola é exatamente o cruzamento da família, do Estado e da sociedade. Tudo acontece lá. Tudo. E a legislação diz que a escola precisa ensinar, proteger e comunicar problemas. Mas tem um erro social muito comum, que aliás é figurinha carimbada em pegadinhas de bancas, como a FGV, que é achar que a escola tem o dever de investigar. Isso é um desvio de função perigosíssimo. Pois é, e gera danos irreparáveis, não é? Mas vamos pensar na mecânica da coisa. Imagina que um professor nota que uma criança de 8 anos, sei lá, começou a vir de casaco todos os dias no auge do verão. O que já é estranho. Muito estranho. E a criança está retraída, apresenta alguns hematomas no pulso. O instinto humano imediato de muitos educadores aí é tentar bancar o detetive, né? Exatamente. Eles querem chamar os pais para um interrogatório informal ali na diretoria, ou ficam pressionando a própria criança no recreio para contar quem bateu nela. E ao fazer isso, a escola pode, na verdade, estar entregando a criança de volta para o agressor, que agora foi alertado de que está sendo observado pela escola. Com certeza. Ou pior, a escola acaba destruindo a cadeia de relatos que seriam fundamentais para uma investigação profissional depois. A regra é intransigente para quem nos ouve: a escola não investiga. Nunca investiga. O professor notou o sinal que ele faz. O conselho tutelar também sofre com um problema grave de relações públicas, né? Nossa, muito grave. Existe um mito enorme em cima deles. Pois é, existe uma fantasia coletiva de que o conselheiro tutelar é tipo um policial disfarçado, Que vai chegar com sirene, né? né? Que ele vai arrombar a porta da casa, prender os pais ou arrancar a criança da família à força para levar para um orfanato. O que revela, tipo, um total desconhecimento sobre como funciona o sistema de garantias de direitos. Total. O Conselho Tutelar é um órgão civil, autônomo e não jurisdicional. Traduzindo isso,
Eles não são juízes. Exato. Não julgam crimes e não prendem absolutamente ninguém. A função do conselheiro é zelar pelos direitos. Ele vai até a casa, aplica uma medida de proteção, orienta a família. Ele pode exigir tratamento, certo? Sim, ele exige que o Estado forneça um acompanhamento psicológico ou uma vaga na creche, por exemplo. Mas se houver crime envolvido, quem investiga é a Polícia Civil e quem processa é o Ministério Público. Misturar o papel da escola, do conselho e da polícia é justamente o que faz a engrenagem travar na vida real. E é o que pega muita gente nas provas. É o erro mais comum. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós estabelecemos que a escola é esse campo de batalha diário, né? Sim. Mas como o Estado garante que esse campo de batalha sequer exista para todo mundo? A Constituição Federal, lá entre os artigos 205 e 214, estrutura o direito à educação de uma forma muito específica. Muito cirúrgica também. A lei garante a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Mas veja, não se fala em igualdade de resultados. E essa distinção, cara, ela muda a realidade de um país. Muda demais, porque, veja bem, ela reconhece as disparidades sociais gigantescas do Brasil. Sim, que são abismais. Se a Constituição dissesse que o Estado tem que garantir o mesmo resultado exato para todos os alunos, seria uma promessa vazia. Impossível de cumprir. Totalmente impossível, já que as crianças partem de pontos sociais e cognitivos completamente diferentes. Então, a obrigação viável e real do Estado é nivelar o ponto de partido e o trajeto. Eu sempre imagino, sabe, que o acesso é tipo simplesmente abrir a porta do colégio. É o básico. Mas e a permanência? Porque, tipo, de que adianta a porta estar aberta se o aluno mora a 20 quilômetros de distância lá numa zona rural? E não tem transporte. Exato. Se a família não tem dinheiro para o ônibus. Ou se o aluno chega com fome, porque a única refeição do dia dele era da escola. E, sei lá, a merenda foi cortada. Nesses casos, ele tem um acesso teórico, mas a permanência dele é nula. A evasão escolar vai acontecer, tipo, na primeira semana de aula. Com certeza. E a Constituição resolve essa lacuna como? Obrigando o Estado a fornecer programas suplementares. Não é uma escolha do governante. É obrigatório. Sim, o poder público é forçado a bancar o material didático, o transporte escolar, a alimentação e a assistência à saúde. A garantia de permanência é uma operação logística brutal. É gigantesca. Se o barco que busca as crianças ribeirinhas lá no norte quebra e não é consertado rapidamente, o Estado violou um direito constitucional de permanência. Não é só um problema mecânico. É uma violação de direitos, pura e simples. E olha, dentro dessa logística brutal de permanência, a gente precisa olhar para a verdadeira engrenagem da inclusão. Esse ponto é fundamental. Especificamente o atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Historicamente, a ideia de educar alunos com deficiência era quase um sinônimo de isolamento, né? Infelizmente, sim. Colocava-se todos em uma sala separada. Ou até em instituições separadas, com aquela desculpa de não atrapalhar o ritmo dos outros alunos. O que é uma prática totalmente segregacionista que a nossa Constituição atual repudia com veemência. Graças a Deus. Hoje, a diretriz é a convivência, é o pluralismo. O atendimento educacional especializado não é um exílio para a criança. Ele deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino. Todos juntos. Sabe, para visualizar melhor isso, eu gosto de pensar na sala de aula regular como o sistema operacional principal de um computador, Gostei dessa analogia. né? Todos os alunos precisam rodar nesse mesmo sistema, porque todos precisam aprender juntos a conviver com a diversidade humana. O AE, nessa analogia, funciona como um software adicional. Um complemento. Isso, tipo um patch de compatibilidade instalado para ajudar um aluno específico. Se um estudante tem, sei lá, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou uma deficiência física, o AE vai oferecer recursos suplementares. Mas fora do horário da aula principal, né? Exato, em um turno inverso. Tudo para que ele consiga processar e interagir melhor dentro da sala regular. O AE nunca, em hipótese alguma, substitui o sistema operacional principal. Essa analogia é perfeita, muito precisa. O AE existe para quebrar as barreiras, sejam elas arquitetônicas, comunicacionais ou metodológicas. É um reforço direcionado. Isso, isolar a criança em salas especiais destrói o desenvolvimento social dela,
E atrasa também o desenvolvimento de empatia e cidadania das crianças sem deficiência. Claro, porque elas cresceriam achando que a segregação é normal e aceitável. Exatamente. E, vamos combinar, nada disso sai barato. Ônibus, merenda, professores, salas de recursos multifuncionais equipadas para o AE, a conta é simplesmente astronômica. Muito alta. E é por isso mesmo que a lei não deixa o financiamento da educação depender da boa vontade do político da vez. A gente tem as porcentagens travadas, né? Rigorosas e travadas lá na Constituição. A União é obrigada a aplicar anualmente, no mínimo, 18% da sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 18% à União. E os estados e os municípios? Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que aplicar, no mínimo, 25%. É o que o pessoal chama de orçamento impositivo, uma blindagem financeira total. Exato. Um governador não pode pegar parte desses 25% e decidir construir, sei lá, um estádio de futebol. Dizendo que é pelo bem da juventude. Não cola. O dinheiro da educação tem destino certo. E todo o sistema funciona em regime de colaboração. Como é que divide isso na prática? Bom, os municípios assumem a educação infantil e dividem o ensino fundamental com os estados. Certo. Os estados, por sua vez, focam pesado no ensino médio. Já a União atua principalmente no ensino superior e nessa equalização financeira. Ajudando os municípios que não têm dinheiro a bater as metas, né? Isso, garantindo que as metas mínimas de qualidade sejam batidas mesmo nas regiões mais pobres. E já que você mencionou o ensino superior, que é gerido pela União, vale a pena a gente amarrar como essa autonomia funciona lá no topo da pirâmide educacional. Boa. Porque o artigo 207 da Constituição garante autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira para as universidades. Elas decidem as próprias linhas de pesquisa. E como contratam, como gastam. Mas existe uma linha muito tênue aí que o material destaca bem. Autonomia não é soberania. Muitos confundem autonomia universitária com, extraterritorialidade. Como se o campus fosse outro país. Como se fosse uma embaixada internacional livre das leis brasileiras. A universidade tem liberdade total para pesquisar, para ensinar e para administrar o dinheiro dela, mas ela fará isso estritamente dentro da legislação civil e penal vigente. E sempre prestando contas à sociedade. Sempre, porque o recurso que financia aquela universidade vem daqueles 18% de impostos da União que a gente acabou de falar. Faz todo sentido. Bom, até agora a gente mapeou a arquitetura do cenário ideal, né? O mundo dos sonhos da lei. Isso. Financiamento garantido, transporte rodando direitinho, alunos incluídos, autonomia universitária. Mas o foco desse arcabouço jurídico também é atuar quando a sociedade falha miseravelmente. E como falha, né? Muito. E as duas maiores ameaças ao desenvolvimento que obrigam, essa rede a entrar em ação de forma super agressiva são o trabalho precoce e a violência. A regulação do trabalho infantil, para quem nos escuta, é onde o choque é entre a necessidade de sobrevivência de famílias em vulnerabilidade e o direito ao desenvolvimento fica mais evidente. É um choque muito duro de ver. E a estrutura impõe regras que muitas vezes são vistas com antipatia por uma parte da população. Sabe aquela velha desculpa de que trabalhar cedo não faz mal a ninguém? Ou a famosa frase, é melhor estar trabalhando do que roubando na rua. Nossa, sim. E a lei destrói essa falsa dicotomia completamente. Totalmente. A legislação traz uma escadinha muito rígida para isso. Abaixo dos 14 anos, proibição absoluta de qualquer tipo de trabalho. Não existe exceção. Nenhuma. Aí, entre 14 e 16 anos, a porta se abre um pouquinho, mas apenas e estritamente na condição de aprendiz. E a figura do aprendiz é crucial aqui para não haver confusão. O aprendiz não é, mão de obra barata para a empresa. Não pode servir café e varrer chão o dia todo. Não, é um jovem inserido num programa de formação técnico-profissional. A prioridade do tempo dele continua sendo obrigatoriamente o aprendizado. E a empresa que contrata tem que garantir que o horário do trabalho não interfira na escola. Isso mesmo, tem que garantir a frequência escolar. E, finalmente, dos 16 aos 18 anos, o jovem pode ter um emprego formal padrão, mas com um muro que é intransponível pela lei.
É terminantemente proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Ou seja, um jovem de 17 anos não pode fazer o turno da madrugada em uma fábrica. De jeito nenhum. Nem operar um maquinário de risco em uma mina, por exemplo. E isso independentemente do quanto ele queira o dinheiro ou do quanto a família precise. Porque a proteção do Estado sobrepõe a vontade individual nesse caso. O custo físico e cognitivo desse desgaste precoce vai ser pago por toda a sociedade décadas depois, sabe? Sobrecarregando o sistema de saúde, perpetuando a pobreza. Exatamente, o trabalho precoce rouba a infância por exaustão. Já a violência ataca de outro jeito, ela ataca o núcleo da integridade da criança. E a lei especifica diversas faces dessa violência, não é só bater. Tem a violência física, psicológica, abuso sexual, negligência e abandono. Se conectarmos isso a um panorama maior, é muito importante destacar a evolução no trato da violência psicológica, que hoje, nossa, atinge níveis quase epidêmicos. É assustador. E olha, a negligência por si só já é devastadora, né? A criança que não recebe alimentação adequada ou que os pais ignoram problemas médicos crônicos, ela sofre tanto dano neurológico quanto aquela que apanha fisicamente. Fato. Mas a violência psicológica moderna tomou um formato que, sinceramente, extrapola qualquer fronteira física. O texto que a gente estudou joga muita luz sobre a diferença fundamental entre o bullying tradicional e o cyberbullying. O bullying tradicional, presencial, já é um veneno absurdo. É aquela violência sistêmica, intencional, repetitiva, feita para humilhar. Aquele que acontece no corredor, na quadra da escola. Isso, na quadra. Mas veja bem, antigamente, quando o sinal da escola batia, a vítima ia para casa e encontrava um refúgio. O quarto dela era uma fortaleza impenetrável. A dor ficava na escola. E o cyberbullying implodiu essa fortaleza. Implodiu completamente. Ao transferir a violência para o ambiente digital, a perseguição passa a acontecer 24 horas por dia. O agressor tá tipo no bolso da vítima, no celular que apita de madrugada. É incessante. E a plateia não é mais composta por 20 colegas de turma rindo, mas por milhares de pessoas na internet. O impacto na saúde mental é avassalador e não tem botão de pausa. Daí vem a insistência legal em transformar o professor num agente treinado de identificação. A primeira linha de defesa, né? Sim, porque os pais muitas vezes são os últimos a perceber. Ou, tragicamente, são os próprios perpetradores da violência dentro de casa. Pois é. O professor é o profissional que convive com aquela criança diariamente, então ele consegue mapear pequenas oscilações de humor, Aquela queda brusca no desempenho o isolamento súbito. e aquele dever de notificar qualquer suspeita, que a gente já discutiu antes. Não é investigar, é notificar. Exato. Não é um fardo burocrático para a escola. É a engrenagem principal de prevenção estipulada pela lei para salvar vidas. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos hoje tentando desvendar um emaranhado de artigos e estatutos, mas a visão panorâmica que a gente construiu revela que não estamos falando de regras vazias para decorar. De forma alguma. O ECA e as leis de educação da Constituição não são um entrave burocrático. Eles representam, na verdade, o nível de civilidade que o Brasil decidiu adotar. É um pacto civilizatório, né? Um pacto civilizatório. A transição de ignorar quem precisa de ajuda para garantir uma proteção integral e universal. É uma engenharia desenhada para nivelar oportunidades através do acesso e da permanência, protegendo contra abusos e trabalho precoce. E pagando essa conta através daquela divisão solidária de responsabilidades que a gente falou. Exatamente. Sabe, se o sistema funcionasse exatamente como foi planejado no papel, a gente teria uma sociedade quase imune a esses ciclos intergeracionais de miséria. Seria o cenário perfeito. Mas a genialidade arquitetônica dessa lei revela também a sua maior vulnerabilidade prática. Lembra do nosso triângulo? Família, Estado e sociedade. Lembro, claro. Nós olhamos muito para a ineficiência do Estado e para as famílias desestruturadas. Mas a terceira ponta somos nós. Nós exigimos as creches de qualidade, exigimos as punições severas, mas muitas vezes recuamos quando a ação precisa ser individual. A engrenagem da proteção foi projetada assumindo que a sociedade seria ativa,
A lei depende da nossa denúncia. Depende da gente não virar a cara, né? Sim, depende daquele vizinho que escuta um chorro diário ininterrupto e liga para o conselho tutelar, em vez de, sei lá, apenas aumentar o volume da televisão para não se incomodar. Ou daquele clube que desconfia da relação de um adulto com um jovem e interfere. Exatamente. A questão que paira sobre a eficácia de absolutamente tudo que discutimos aqui hoje é: se todo esse aparato majestoso aguarda apenas que alguém dispare o alarme, quantas tragédias são, no fundo, resultado da omissão silenciosa de cidadãos comuns? Aquela velha história de que em briga de marido e mulher ou em briga de vizinho não se mete a colher. É, pessoas que decidiram não se meter. A arquitetura de segurança é perfeita no papel, mas ela é ativada pela coragem. Se o Estado fornece a rede e a família deveria fornecer o apoio inicial, é a vigilância ativa da sociedade que impede o sistema de apagar as luzes. É a última barreira. Quando escolhemos olhar para o outro lado, o triângulo de responsabilidade se rompe e o VIP Pass daquela criança não vale absolutamente nada. Fica aí a reflexão para cada um de quem nos acompanha sobre qual papel de fato estamos jogando diariamente nessa imensa rede de proteção.